Glorioso Deus Pai Celestial, neste momento, Senhor bendito, iniciando a nossa santa reunião, pedimos a Tua bênção, a Tua graça divina, o suporte no sentido espiritual, a inspiração dos céus para um trabalho abençoado e de valor no sentido espiritual. Senhor, usando os Teus santos formados pelo Senhor, por Jesus, para cuidar de nós, cuidar do Teu povo, da Tua igreja, o Senhor Jesus, Santa Avó e o nosso santo irmão Aldo, possam, neste momento, alimentar a fé nos corações, fazer com que cresça a vontade de avançar na caminhada espiritual, o gosto pela obediência, pela santificação, pela uma vida aprovada, ó Deus bendito, diante dos Seus olhos, seja realidade na vida de cada um de nós. Esta vontade ganhe musculatura em nossa trajetória, vontade de melhorar, de alçar voo mais alto no sentido espiritual. Por isso, Santa Avó, pedimos a Tua bênção. Humildemente, diante da presença da Senhora, suplicamos o suporte divino, que nos oriente e sustente a cada um de nós em nossa jornada. Ensinos, suporte, virtude divina, para podermos caminhar seguros, vencer a pressão do mal, o vento que muitas vezes sopra no sentido contrário, querendo nos tirar o foco, fazendo barulho bem próximo a Santa Avó. Mas a graça da Senhora, a bênção divina de Consolador e a bênção do Senhor ao Santo Irmão Aldo tem sido para cada um de nós o grande diferencial. Que cada um lembre disso. Não nos deixe, ó Santo Irmão Aldo, nos perdermos na jornada, mas ajude-nos a termos foco em nossa trajetória, dando valor à nossa vida espiritual, ao nosso ministério, ao estar bem diante de nosso Deus. Que isto possa fluir em cada coração, vindo de dentro, este gosto pela obediência e pela melhora no sentido espiritual. Entregamos nas mãos da Senhora Santa Avó a nossa reunião, nas mãos do Senhor, a Santo Irmão Aldo, com a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de nosso Deus. Tenhamos aqui um trabalho de grande valor no sentido espiritual. Por tudo agradecemos, ó Deus. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte, irmãos. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem mar, e que marcha confiante, pois é grande o poder celestial. Leva
estado bem perto quando os dias me fizeram assim, e me dava o tempo de ser criança que vivia feliz. Tinha na vida tantas coisas bonitas de uma criança feliz. Eu tinha a avó Rosa que me mostrava o futuro e dizia assim: minha pequena e querida filha, és tão criança ainda, mas peço em nome de Deus que te guie nas veredas da vida. O tempo passou, me tornei moça, minha vida mudou. E a avó Rosa, com muita justiça, os meus dias marcou. Me falava da vida, me mostrava o perigo que nela existia. E dizia também que amasse ao próximo e vivesse o bem. Seus conselhos em minha vida eu guardei de uma forma especial. Mas um dia na vida, quando já bem cansada de tanto lutar, por motivos diversos, sua alma no céu, Deus quis lá estar. Fiquei pensando como eu iria ficar sem a avó Rosa,
sem seus conselhos, não sabia se iria suportar. Então, para o céu ela subiu, árvore rosa, espelho dos meus ideais, foi para a eternidade. Ela foi para junto de Deus o Pai. Ela deixou aqui na terra o meu coração a lhe cantar, enquanto neste corpo eu aqui viver. Teu nome santo com amor eu vou louvar, enquanto eu aqui viver. Brava rosa, assim vou Agora eu vou fazer a leitura da mensagem, falando sobre a disciplina de nossa igreja. Vamos ao que diz aqui esta nota, irmãos. Ouçam os irmãos, os internautas também que estão nos acompanhando, irmãos, muita fé, acompanhem. Vamos juntos refletirmos um pouco sobre a nossa disciplina. A doutrina e disciplina da Igreja Apostólica devem ser respeitadas por todos os apostólicos. E abrindo a nota diz: a doutrina e disciplina de nossa amada Igreja Apostólica são as fontes de água da vida, e quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-la no seu coração e praticá-la com amor e também com devoção. A nossa doutrina é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus. E ao mesmo tempo, é vida para quem a coloca em prática, no seu viver, pois vem de Deus por meio de Jesus e da Santa Árvore Rosa. A disciplina apostólica é um conjunto de princípios de elevada moral, de regras, de bom viver, que honra a vida dos apostólicos. Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta que formam conjunto de doutrina e disciplina da nossa igreja devem ser praticados por todos com muito amor e entendimento. Jesus ensinou para quem quer ter a graça de Deus e do Consolador, e disse o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso Senhor Jesus quis dizer que a sua doutrina é suave, é fácil, é agradável de se viver. Sua disciplina é leve, não escraviza ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Se querem ter toda a proteção dos céus, dos santos e dos anjos, a fim de serem bem-sucedidos em sua vida, devem obedecer por amor. Muitos não são felizes, não têm paz no coração, nada lhes vai bem, porque deixam de obedecer os ensinos da igreja, preferem o erro, aquilo que a igreja não ensina, deixando de obedecer a disciplina que aqui aprende.
Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver e lutam com tanta dificuldade. A Santa Avó Rosa deu a sua vida pela doutrina e pela disciplina, muito lutou para que fossem compreendidas, aceitas pelos corações bons e humildes. O Santo Irmão Aldo sempre lutou para manter esta igreja consagrada, santificada nesta disciplina. Nós do Conselho estamos lutando muito para mantê-la e afirmamos aos irmãos e irmãs apostólicos que a disciplina em nada mudou e em nada mudará, pois se constituem regras de honra e dignidade para os filhos de Deus, nos dada por Jesus através da Santa Avó Rosa. Pedimos e aconselhamos as irmãs que estão usando suas vestes bem mais curtas, fora da disciplina apostólica, que é 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, que se adequem, voltem a usar na medida certa. Assim, darão alegria a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, sendo, pois, uma filha fiel e obediente, consagrada, portanto. Do mesmo modo, alguns irmãos estão utilizando cortes de cabelos extravagantes, barbas e cavanhaques, mesmo sabendo que a nossa disciplina não permite. Orientamos para serem discretos, sensatos, na observação e na obediência às nossas regras disciplinares, o que para nós apostólico é uma grande honra. Irmãos e irmãs, não forcem a situação, voltem a ser apostólicos, se arrependam, pois a obediência à disciplina de nossa igreja é fruto do amor de cada apostólico. Aquele que assim proceder será sempre abençoado, protegido, amparado por nossos santos poderosos, viverá sempre feliz. Prezado povo apostólico, a doutrina e a disciplina da igreja precisam ser obedecidas, respeitadas voluntariamente por todos os apostólicos. Muito embora, infelizmente, alguns irmãos estão dando valor e aceitando conversas, sentimentos e costumes que não edificam o Filho de Deus. São plantados por pessoas que não são da Santa Avó e nem do Santo Irmão Aldo, mesmo estando em nosso meio. Por isso, pedimos que se arrependam e procurem ser fiéis no seu voto do batismo e principalmente ao nosso Deus e aos seus santos. Lembre-se, a sua salvação depende de você, sua conduta, seu proceder, sua maneira de agir e também do seu grau de confiança. Devem se lembrar também que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo muito lutaram para preservar a unidade da igreja, a fé em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e nos santos. As reuniões de nossa igreja são poderosas, muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos, também de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Além de toda a unção do Espírito Santo de Deus para abençoar, santificar o nosso povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e à disciplina que Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram como princípio de regras de boa conduta para os verdadeiros filhos de Deus e do Santo Consolador. Esperamos que todos deem muito valor a estes ensinos e conselhos. Procurem ser muito obedientes para que possamos continuar contando sempre com a graça protetora de nosso Deus e de seus santos sobre todos os nossos irmãos apostólicos fiéis. Lembre-se, a Igreja Apostólica não mudou, nada mudará. Vamos todos lutar para conservar este belíssimo tesouro que Jesus, a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo nos deixaram. Tanto amor, irmãos. A doutrina e a disciplina de nossa Santa Igreja, irmãos. Algumas considerações, irmãos.
Irmãos, se for ver, irmãos, a disciplina de nossa igreja, ela tem o papel de espinha dorsal, irmãos. Comparando o corpo, tem esta função, irmãos, este papel importante, a nossa disciplina, irmãos. Pense que qualquer coisa que não funcionar bem na espinha dorsal, irmãos, compromete toda a articulação, toda a mobilidade do corpo, irmãos. A falta de uma cartilagem entre as vértebras já dificulta, já causa grandes transtornos, irmãos. É mais ou menos assim, irmãos, no sentido figurado, um escorregão aqui, outro ali, deixando a desejar, no sentido de ser obediente à disciplina, irmãos. Causa este efeito, irmãos, dificulta, estorva. Muitas vezes você não quer, mas a forma como você procede, suas atitudes, ao invés de ajudar, estorva. É preciso a gente pensar nisso, irmãos. Temos a responsabilidade diante de nosso Deus. Vamos honrar o nosso nome de apostólico. Vamos pregar com uma vida, irmãos. Vocês cantam, quem prega com a vida produz muita salvação, irmãos. Claro, com nossa voz também ungida, a santa voz faz calar nos corações, dos bons, dos humildes, dos sinceros, o gosto pela obediência, pela santificação, pela melhora no sentido espiritual, irmãos. Não vamos agir assim. Irmãos, penso que tem faltado muitas vezes uma tirada mais otimista, no sentido de lidar com as coisas. E às vezes tem faltado coragem para ser obediente, irmãos. Por isso, nosso Senhor Jesus incentivou os seus a enfrentarem a vida de uma forma mais otimista, não coitadista, irmãos. Se for ver, todos os grandes ícones de nosso Deus, santos que se destacaram na escalada de fé, irmãos, encararam a vida de uma forma mais otimista, mais positiva, acreditando, lutando, mesmo muitas vezes o vento soprando o contrário, mesmo o mal fazendo barulho próximo para tirar o foco, irmãos. É preciso a gente pensar nisso, irmãos. Honrar o nosso nome de apostólico, assumir a nossa postura, ao invés de ser influenciado pelo desobediente, irmãos, inverta os papéis, influencie com a sua obediência, irmãos. Muitas vezes de forma mais silenciosa, claro, mas ela vai surtir efeito, irmãos. Às vezes a gente não percebe, mas produz na vida do outro este efeito, irmãos. As pessoas observando, começa a brotar no seu coração esta vontade de melhorar, de ser mais obediente. É isto que o irmão Aldo pediu por tantos anos, irmãos, esta atitude espontânea de obediência, não forçada, irmãos, não porque tem medo que no momento que precisar da graça de nosso Deus não vai receber, irmãos, não assim, mas uma fé inteligente no sentido espiritual, maturidade, irmãos, na sua escalada de fé, encarar a vida de forma equilibrada. Irmãos, preciso a gente ter equilíbrio, então nem atitudes exageradas de orgulho, de exagero, e nem a covardia no sentido espiritual. O equilíbrio, irmãos, aí está a vontade de nosso Deus. É preciso a gente desenvolver estas habilidades. E isto, irmãos, para todos nós. Nunca pense que a gente ter um cargo na igreja está com os céus garantido, irmãos. É preciso, a luta é diária. A pressão do mal, irmãos, para tentar tirar o foco das pessoas, da sua jornada espiritual, é constante. O mal faz barulho próximo para tentar desviar, irmãos. Seja fiel, tenha foco na sua carreira. Objetivos traçados, metas definidas, persiga a obediência, o avanço no sentido espiritual, irmãos.
galgar os degraus da santidade a cada dia. Suporte temos, irmãos. Exemplo da Santa Avó, 40 e tantos anos de ministério de nosso Santo Irmão Aldo, 60 e tantos anos de ensinos de nossa igreja, irmãos, para avançarmos na caminhada, irmãos. Então seja equilibrado, busque a graça de nosso Deus e encare a vida de forma mais positiva, irmãos. Pare com essa atitude coitadista. Muitas vezes a gente, irmãos, não acusando ninguém, mas às vezes as pessoas adotam essa postura coitadista, de querer que os outros estejam vendo a sua dificuldade. A dificuldade para ser obediente, irmãos. Pare com isso. Vamos assumir o nosso papel, a nossa postura, ser obediente por gostar, não com atitude coitadista. Olha, estão vendo. Não, irmãos, mas prazer na alma de ser obediente. É isto, irmãos. Queremos forçar as pessoas, mas com prazer, irmãos, falar da necessidade de ser obediente, para contar com a graça de nosso Deus. Anota que está falando, querem ser felizes, querem ser abençoados, querem contar com a graça de nosso Deus, sejam obedientes. Outro trechinho falando, olha, a salvação de sua alma depende de você, como você encara a sua trajetória, depende de sua postura, da sua forma de ser, de agir, de interagir, do seu grau de fé, de sua confiança, irmãos. Não os outros que vão enfiar na cabeça da gente. Depende da gente brotar, criar raízes, estes bons sentimentos, esta boa vontade de ser obediente, por gostar, praticar a nossa disciplina, zelar. Irmãos, como dissemos, a disciplina tem este papel de espinha dorsal, irmãos. E se ela não funcionar bem, estorva, atrapalha toda a mobilidade do corpo, irmãos. Zelem disso. Sejam obedientes por amor, irmãos. Desenvolva. Tem dificuldade? Peça a Santa Avó, peça ao Santo Irmão Aldo. Reconheça a sua pequenez, a necessidade da ajuda deles, para poder melhorar, irmãos. Eles vão ajudar, te dar mais força, mais sabedoria, te ajudar a enxergar mais longe, no sentido espiritual. Desenvolver no seu coração este gosto em ser obediente, irmãos. Pense nisso. Irmãos, temos a outra nota que fala do amor fraternal e da união. Isso é importante também para todos nós, irmãos. Eu vou fazer a leitura aqui. Vamos ao que diz aqui esta nota, irmãos. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, no governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter a unidade da mesma, tanto na sede como nas congregações. Afirmamos que o amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação e de interesse de uma pessoa para com a outra, e que geram sentimentos positivos, construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a praticar, a fazer grandes esforços em prol de seu semelhante. O amor fraternal valoriza a confiança mútua, incentiva o perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim é, porque estes são relacionamentos tranquilos, afetuosos, duradouros, estáveis, profundos, de grande compromisso com relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem qualquer outro interesse, que não seja de fazer o bem aos seus semelhantes, sem jamais desejar algo em troca. Por todos estes motivos, é que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grandes significados, de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para o seu crescimento, quanto para a salvação de muitas almas para os céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, nestes ensinamentos do Santo Irmão Aldo, e ele nos deixou. A união
e o amor fraternal incentiva a paz entre os irmãos da mesma fé e entre as famílias. Paz que proporciona tranquilidade, também o regozijo, a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho da igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Continua a nota. Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil. As dificuldades são vencidas. Consequentemente, havendo bom relacionamento, haverá sempre o diálogo, a confiança, a boa vontade para fazer o melhor, pelo bem da família, da igreja e de seu irmão de fé. Se todos forem verdadeiramente unidos, bem dispostos a praticar o amor fraternal, a Santa Avó Rosa terá mais facilidade de dominar os corações, com Jesus nosso Senhor, com a Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo. Os perfeitos dons do Espírito Santo e do Consolador os ajudará a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possam ter um espírito santificado e consagrados, e assim, ligados aos céus, poderemos ser uma igreja forte e vencedora. Portanto, nós pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançar toda a igreja, na sede, nas congregações, esta perfeita união fraternal. Inclusive porque, com um bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para Jesus, para o reino dos céus. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre estes ensinamentos e pedimos em nome de Jesus, nosso divino Salvador, de nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam unidos e se amem fraternalmente, irmãos. Está aí também apresentada esta nota, irmãos, falando da união, verdadeiro sentimento de amor pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante. E muitas vezes, irmãos, o mal tem tentado semear em nosso meio a discórdia. Este mal, que tem um efeito cancerígeno, que muitas vezes tem tentado, irmãos, criar raízes em nosso meio. Vamos permitir a Santa Avó e o nosso Santo Irmão Aldo, com uma tesoura divina, cortar estas raízes, irmãos, aparar estas raízes. Irmãos, e vamos costurar os nossos relacionamentos com a linha do amor divino, unindo verdadeiramente num único propósito de zelar de nossa igreja, da nossa doutrina, de nossa disciplina, irmãos. Que os nossos relacionamentos sejam costurados com a linha do amor divino, mas as raízes da discórdia, da intolerância, dos sentimentos contrários sejam aparados, cortados com a tesoura divina. São e as virtudes dos céus possa extirpar de nosso meio os sentimentos contrários, irmãos, e tem estorvado muitas vezes, e tem feito com que pessoas fiquem pelo caminho, irmãos. Sentimentos de discórdia, de desavença, de intolerância muitas vezes. Vamos desenvolver, irmãos, uma habilidade muito valorizada hoje nas relações sociais, empresariais, nas instituições, capacidade de ser resiliente. Vamos desenvolver uma elasticidade no sentido de lidar com os problemas da vida, irmãos. Ser mais resiliente, mais tolerante, mais elásticos no sentido de lidar com os problemas. Lutas vão surgir. Jesus disse, olha, vão ter problemas, vão ter lutas. Eu tive, mas eu venci. Eu vou ajudar, em outras palavras, claro, mas o que eu estava dizendo, olha, eu ajudo a cada um de vocês a vencer. Se for fiel, se for verdadeiro, eu te ajudarei a vencer. Te darei o suporte, venham comigo. Naveguem em águas tranquilas. Vamos juntos vencer a pressão e as dificuldades. Irmãos,
os problemas vão surgir, vai depender muito de cada um como lidar com os problemas. Por isso, falamos há pouco, vamos encarar a vida, irmãos, de uma forma mais otimista. Vamos parar com essa atitude coitadista, de muitas vezes querer justificar as nossas falhas. Por que a gente fez isso, por aquilo, por culpa deste ou daquele, irmãos? Vamos lidar de forma mais madura com os problemas, de forma mais otimista, crendo verdadeiramente, irmãos. Parar de engatinhar quando o impulso é voar. Temos suporte, vamos dar asas no sentido espiritual à nossa caminhada, irmãos. Mais fé, mais determinação, mais fervor, mais boa vontade. Vamos influenciar pessoas, vamos ser formadores de opinião no sentido espiritual, irmãos, no papel de médicos de almas. Vamos semear a palavra apostólica. E vocês cantam que um planta, o outro rega, o crescimento Deus dará, irmãos. Assuma o seu papel, plante, o outro vai regar, um de uma forma, um com habilidade, outra com outra. Irmãos, Deus nos dará o suporte, fará com que cresça nossas obras diante dele. O Aldo falou que quem assim cumpre o seu ministério, escreve, registra um histórico bonito aqui na terra e também nos céus, irmãos. Cumpra o seu papel de um fiel apostólico. Não tenha sede de figurar, não queira estorvar o seu irmão, não queira apagar a luz do seu irmão para que a sua possa brilhar, irmãos. Vamos aprender a atuar de forma conjunta, grupal, unidas. Aqui a nota está pedindo. Irmãos, esta união, às vezes tem faltado em nosso meio. Vamos fazer com que este sentimento, irmãos, crie musculatura em nosso meio, e corpo, ganhe forma em nosso meio. Amor verdadeiro, consideração, tolerância, resiliência, elasticidade, no sentido de lidar com os problemas da vida. Que a Santa Avó ajude a cada um de nós a encontrarmos o equilíbrio. Alguém, num fôlego de inspiração, escreveu dizendo assim: olha, nunca gaste tudo o que tem, nunca fale tudo o que sabe, e nunca acredite em tudo o que vê. Depois traduziu, disse: olha, se falar tudo o que sabe, vai falar o que não deve. Se gastar tudo o que tem, vai gastar o que não tem. Se acreditar em tudo que vê, vai acreditar no que não é verdade, irmãos. É preciso equilíbrio, irmãos. E esse equilíbrio, às vezes, tem faltado, irmãos. Então, seja prudente, seja equilibrado. E ensino, para a gente adquirir esse equilíbrio, nós temos, irmãos. Vamos zelar. Irmão Aldo, com a Santa Avó, pavimentar o nosso caminho, cimento divino, para de forma alicerçada, irmãos, a gente cumprir o nosso papel. Irmãos, pense nisso. Não vamos abrir mãos. Precisamos de todos. Precisamos da boa vontade, do amor de cada um, irmãos. Não há necessidade de querer figurar, de querer estrelismo, mas há necessidade de querer melhorar, de querer evoluir. Isso é necessário para todos nós, irmãos. Pense nisso, gente. Ficamos por aqui e que a graça de nosso Deus, irmãos, ajude a gente a enxergar mais longe no sentido espiritual, a desenvolver as habilidades, a melhorar diante dos seus olhos, para alcançarmos um dia a sua glória, irmãos. Trazendo alento é muito
com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando. Se Aldo é o seu santo nome, nome que nos traz tanta alegria, escolhido pela Santa Voz Rosa, eleito pela Santíssima Virgem Maria. Glorioso Deus Pai Celestial, muito contentes, ó Senhor bendito, chegamos agora ao final de nossa reunião. Agradecido ao Senhor pela oportunidade que nos deu.
Agora, logo mais, para os nossos lares, queremos levar a tua bênção, uma graça divina do Senhor, bênção sustentadora, clareia os nossos horizontes, nos ajuda a enxergar mais longe no sentido espiritual. A bênção do Senhor Jesus, que retira de nossa jornada o temor, introduz a tranquilidade de espírito, a paz, para podermos lidar com as coisas e vencermos no traçado da vida. A bênção da Senhora, Mãe Virgem Maria, e com toda a habilidade divina, permitiu ao nosso Deus reescrever a história do mundo, porque com um braço segurando o menino Jesus, com o outro reescreve a história do mundo, dando a oportunidade de nosso Deus enviar o seu amado Filho para pregar o seu santo evangelho, para alcançar os bons, os humildes de coração. Não duvidou, Mãe Virgem Maria, mas acreditou, habilidade divina para entender e compreender a vontade de nosso Deus. Orvalhando o nosso espírito com estas virtudes, nos ajude também a desenvolvermos este potencial de fé. Acreditar, confiar, crer, como pediu o nosso divino Senhor Jesus. Santa Avó, o que falar da Senhora? Quanta coragem para defender a verdade, para influenciar as pessoas a ser obediente, fiel, verdadeiro. Cuide de nós, Santa Avó. Nos encaminhe no bem a cada dia, nos ajude a vencer no traçado da vida. Santo irmão Aldo, Senhor, 40 e tantos anos cuidando de nós, fisicamente e espiritualmente. Olhe por nós. Ajude-nos a avançar na caminhada a cada dia e a cumprir o nosso papel. Ajude-nos a sermos obedientes por gostar e não por medo. Santa Avó, abençoe também estas pessoas que colocaram nome de um parente, de um amigo, de um familiar nesta caixinha de oração. Muitas pessoas colocaram o nome de queridos seus nesta caixinha de oração. Uma atitude de muita fé, ó Santa Avó, pede a bênção da Senhora. Derrame as virtudes divinas sobre estas pessoas, os nomes aqui apresentados, e que a graça da Senhora, a bênção do Senhor a Santo Irmão Aldo, os ajude também a vencer. Certamente atravessam momentos difíceis, e muitas vezes só pela graça de Deus para vencer, pela bênção da Senhora e do Senhor a Santo Irmão Aldo, os ajude, suavizando também a sua jornada, retirando e afastando tudo aquilo que estorva a sua caminhada. Os abençoe, os ajude, e que reine a paz, a felicidade e a leveza espiritual. Irmãos, creiam assim, tenham esta fé, cultivem em seus corações este grau de fé e de crença. Santa Avó, olha por nós, cuida de nós, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Virgem Maria, nosso Senhor Jesus, e com a graça sustentadora de nosso Deus. Recebam estas bênçãos, tenham paz, tenham saúde, alimente sempre esta fé no seu coração, e este gosto pela obediência, pela santificação de sua alma. Por tudo, a Deus, nós te agradecemos, e com a tua bênção, vamos para os nossos lares. Amém.